Ok. Oxe. Ok, então já comecei. Eu vou... Então, compartilhar a minha tela e vamos começar, ok? Então, ok, isso aqui é... A gente começou ontem, é o último assunto, né, da primeira unidade, né, que esse aqui vai ser a prova a primeira semana, na próxima semana, hidroestática, hidrodinâmica, oscilações e ondas, ok? E aí a segunda parte do curso vai ser termodinâmica, ok? A partir depois da primeira. Então, ontem a gente começou, não está exatamente nessa ordem, mas essencialmente os assuntos que, bom, depois de uma introdução, a gente falou da velocidade do som, eu vou relembrar rapidamente, ondas sonoras progressivas, e antes de fazer interferência, eu falei de intensidade e nível sonoro. Então, o que falta fazer aqui, essencialmente, interferência, batimentos, ondas estacionárias, que é um tipo de interferência, o efeito Doppler, eu acho que eu não vou falar muito, porque rapidamente a gente fica só aplicando uma fórmula, eu acho que não... Ok, eu não vou detalhar muito isso aqui. Ok. Então, na introdução, só para lembrar a vocês, tem dois assuntos importantes aqui, que as ondas sonoras são ondas longitudinais, ok? Particularmente nos fluidos, ok? Um, são ondas de pressão, ok? Então, a gente mostrou, eu falei que você tem, por exemplo, um gongo vai exercer, ok, vai empurrar, ok, então realmente fisicamente, mecanicamente, o ar que está próximo dele, então um deslocamento dessas camadas de ar que vai resultar em uma variação de intensidade, de densidade, ok, do fluido. Vocês podem fechar seus microfones, por favor? Está falando comigo? Não estou ouvindo. Mas eu te passei aí, eu não sei se você deve ter visto, né? Se você quiser pagar a sua mensalidade, sua matrícula... Não, não é comigo, não. Ok, só um minutinho. Você diz qual é o plano que a gente vai lançar agora no sistema. José Qual Neto. plano? Se você vai querer esse plano integral, que é de R$ 100, que faz também atividade física. Ok, então se vocês querem falar comigo, por favor, ok, vocês precisam reabrir o microfone. Eu fechei de todo mundo. Ok, voltando. Ok? Então, uma variação, um deslocamento, ok, do fluido, resulta em uma variação da densidade desse fluido. Você tem, né, por exemplo, o gongo, ele empurra e aí volta. Então, fica uma variação de pressão, ok, negativa. Aí empurra, volta. Então, você tem essa sucessão, né, devido à vibração da placa, ok, que vai, então, se propagar no fluido, que é o ar, no caso, ok? Então, você tem, aumenta a densidade, diminui a densidade, aumenta a densidade, ok? E isso resulta, você tendo mais partículas, ok? Por unidade de volume, que é esse aqui, a densidade atômica. Então, isso resulta em uma variação de pressão. Aumenta a densidade, aumenta a pressão, diminui a densidade, diminui a pressão, ok? E essa variação de pressão, então, tem as forças associadas que vão empurrar de novo, ok? Essas camadas de ar, então, vão resultar um deslocamento, ok? Que vai, deixa eu ver aqui, ok? Então, uma variação de pressão vai resultar um deslocamento que vai induzir, etc. Então, é um ciclo, ok? A gente viu, então, a partir dessa aqui, que o som ele precisa de um meio material para se propagar. Então, esse meio material pode ser um fluido, pode ser um sólido, pode ser
fluido pode ser gás ou líquido, e também pode ser um sólido, ok? A gente viu também que, no caso da acústica, ok, que é o estudo da propagação dessas ondas sonoras, então a gente não pode fazer acústica geométrica, que é quando você considera as frentes de onda, ok, dessa onda acústica, essa onda sonora, e você considera a propagação em termos de um raio, né, que é perpendicular a essas frentes de onda. A frente de onda é definida como o lugar no espaço onde a onda ela tem a mesma fase, ok? Então, onda fase constante. Então, por que a gente não pode fazer acústica, não pode tratar, em geral, a acústica geométrica? Porque rapidamente você tem problemas de difração, ok? A onda se difrata em aberturas ou obstáculos que têm dimensões comparáveis com o comprimento de onda da onda acústica, ok? Então, uma onda eletromagnética, você pode, tipicamente, a luz visível é da ordem de 1 micrômetro, ok? O comprimento de onda é menor, inclusive. E aí, você usando lentes, aberturas que têm dimensões da ordem do centímetro, então você não é muito maior do que o comprimento de onda. Aí você pode falar, ok, da propagação, você pode descrever a propagação da luz em termos de raio, ok, que é a ótica geométrica. Mas com as ondas sonoras você não pode fazer isso, porque os comprimentos de onda são da ordem de centímetro, fração de metro, ok, até metro, e aí você tem as aberturas, o que janelas, portas e os objetos macroscópicos, né, da nossa, ok, aqui onde a gente vive, que tem dimensões dessa ordem de grandeza, ok. Aqui só escrevi para lembrar que o ouvido humano, ok, ele é sensível a frequências, mas estou falando de frequência antes de falar realmente da onda, mas só para lembrar, na faixa entre 20 Hz e 20 kHz. Então, vocês podem ver, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Você tem aqui, para passar de 20 Hz a 20 kHz, você tem 3 ordens de grandeza, ok? Em termos de frequência. Então, é um instrumento bastante sofisticado, né? Todo esse processo de ouvir. Ok, depois a gente falou da velocidade do som, então, duas grandezas que são importantes aqui de lembrar é o módulo de compressibilidade, que é definido como 1 sobre ΔP, ΔV sobre V. Tem um sinal menos aqui, porque quando você aplica uma variação de pressão positiva, você aumenta a pressão, então você diminui o volume. Como K é positivo, ok? Então, deve ser positivo, você bota esse sinal menos, ok? Aumenta a pressão, diminui o volume, e você mede a variação relativa de volume, ΔV sobre V, que resulta de uma variação de pressão aqui, ΔP, através desse módulo de compressibilidade, ok? E você tem um módulo de elasticidade B, que é 1 sobre esse módulo de compressibilidade. Quanto mais compressível um meio, menos elástico esse meio, ok? Então, eu não detalhei essa segunda lei de Newton, ok? A equação do movimento, mas comparando, ok, a velocidade, por exemplo, a velocidade de propagação de uma onda numa corda, como sendo, aqui você tem um termo, aqui é uma força que é relacionado aos processos elásticos, ok? Que fazem com que, por exemplo, a corda, ela sobe, né? Quando você aplica você faz um vibrador, né? Que vai induzir uma onda nessa corda. Então, é a tensão, né, que faz com que a corda ela sobe e ela volta, ela sobe e ela volta. E aqui a parte de inércia, ok? Que no caso da corda é a massa por unidade de comprimento. Então, sem demonstração, ok? A velocidade do som em um fluido, particularmente, é B sobre ρ0, ok? Que é a densidade de equilíbrio, ok? Do meio onde se propaga. Então, isso é uma
colocar aqui, é importante lembrar, ok? É um dos resultados, ok, desse curso. Tá meio feio aqui, mas é isso, ok? Velocidade do som. Então, a gente fez uma comparação aqui na água, por exemplo. A água, o ar é muito mais compressível do que a água, ok? Os gases são mais compressíveis que os líquidos e os sólidos. Então, B do ar, ok, é muito maior. Desculpa. Como é mais compressível, o B é menor, ok? Então, você tem aqui que B, o módulo de elasticidade é da ordem de 10 a 5 Pascal, ok? Que é inclusive a pressão atmosférica, ok? E aqui é 2,2 gigapascal, tá certo? E com isso, a gente vê que para o som no ar, a velocidade é da ordem de 300 metros por segundo, dependendo da temperatura e da pressão, enquanto que na água, ok? Depende da temperatura, menos da pressão, ok? É 1.400, da ordem de 1.400, ok? Metros por segundo. Então, o som se propaga mais rápido nos líquidos do que nos gases, ok? Isso, de novo, depende da pressão e da temperatura. E nos sólidos também é mais rápido do que nos gases, ok? A gente mostrou, escreveu, então, duas soluções da equação de onda, ok? Eu vou reescrever aqui para... Eu acho que não reescrevi essa equação de onda. A gente não deduziu ela, mas a equação de onda, ok? Que também não deduzi para ondas em cordas, por exemplo, mas se você é uma equação de onda a uma dimensão, ok? Então, a direção de propagação sendo x, por exemplo, então você tem d2. A grandeza que está oscilando, vou chamar de psi, ok? Sobre d, d2, ok? É proporcional à derivada, você tem psi, aqui vou escrever psi, que oscila, é uma função da posição, ok? E do tempo, ok? Aí, se você derivar, é por isso que tem derivada parcial, porque ela depende de duas variáveis. Então, aqui você deriva duas vezes em função de uma variável, aqui você deriva duas vezes em função da outra variável, que é a posição, ok? E aqui você vai ter, eu acho que é 1 sobre v ao quadrado. V é metro por segundo de 2 por segundo ao quadrado. Não, é v quadrado. Aqui vai ser v ao quadrado. Aqui vai ser aqui por segundo ao quadrado e aqui vai ser por segundo ao quadrado. Ok. Ok? Então, essa aqui é a equação de onda unidimensional. E aí você tem a solução, ok? Que é psi de x e de t, ok? Que é psi-m. Então, psi pode ser, ok? No caso das ondas transversais, nas cordas, a gente diz que era y, né? Quando você tem y assim e a direção de propagação assim, ok? Então, cordas era, em vez de psi, a gente escrevia y, ok? YM, aqui cosseno, o seno, tanto faz, kx menos ômega t, e sempre deixar espaço para botar uma constante de fase, ok? Então, aqui a nossa grandeza a gente vai chamar de S, porque você tem as camadas, ok? Você tem o fluido, o ar, por exemplo, ok? Que é aqui, você tem aqui a direção de propagação da onda, você tem uma fonte aqui, ok? Não pontual, porque, bom, em uma certa direção a gente vai considerar aqui que ela se propaga na direção x, e o que vai acontecer é que a onda se propaga com uma velocidade constante v, ok? Mas as camadas de ar, tudo que elas fazem, camadas no sentido de uma certa fatia de ar que você, ok, vai observar assim, elas têm um movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio, ok? E elas vão, então, oscilar, mas elas não se deslocam, ok? Então, se você tem uma... As moléculas se deslocam, ok? Porque elas têm uma certa... Elas não vão ficar aqui, porque você tem agitação térmica,
mas você não tem deslocamento de matéria, porque você tem moléculas que vão sair daqui, você vai dizer, mas tem deslocamento de matéria, mas em média, nessa camada aqui, não vai ter variação da densidade, ok? Vai ter devido à onda, ok? Mas moléculas saem e moléculas entram, ok? Porque as moléculas estão em um movimento, ok? Muito rápido devido à energia interna do gás, ok? Então, você tem S assim em torno de uma posição X. Então, X é a posição, ok? E aí, S é o movimento, ok? De oscilação do fluido em torno de uma posição de equilíbrio. Então, uma solução da equação de onda, S de X e de T, S M cosseno de Kx menos ômega T. E sem demonstração, eu disse também que esse aqui é um deslocamento, ok? Estou falando aqui de deslocamento, uma onda de deslocamento, mas a gente falou aqui, ok? É um desenho simples, mas você tem uma variação de deslocamento que vai resultar em uma onda de deslocamento que vai resultar em uma onda de densidade, ok? Que vai resultar em uma onda de pressão. Então, essencialmente, a gente vai explicar essas duas porque essa aqui é importante de falar em termos de deslocamento, ok? Porque realmente você visualiza que a matéria está se deslocando, ok? De uma maneira oscilatória. E a variação de pressão é importante porque a maioria dos detetores, por exemplo, o nosso ouvido, o microfone, eles não são sensíveis à variação, ao deslocamento da matéria. Eles são sensíveis a variações de pressão. Então, a gente tem que saber como descrever, ok, essas ondas nos dois, ok, nessas duas, em termos de deslocamento e em termos de pressão. E, sem demonstração, eu falei que a onda de pressão ela está em quadratura de fase com a onda de deslocamento. Quadratura quer dizer, então você tem aqui um cosseno e aqui você tem um seno, ok? Na verdade, eu posso demonstrar isso aqui. Talvez depois eu mostro, mas o importante é lembrar que elas estão em quadratura de fase, ok? A defasagem entre as duas. A defasagem entre um cosseno e um seno é π sobre 2. Quando um é máximo, o outro é nulo. Quando S é nulo, S é máximo ou mínimo, ok? Então, eu mostrei essa aqui ontem. A gente vai fazer exercícios daqui a pouco. Eu estou revisando o assunto de ontem, ok? Só para mostrar aqui um pouquinho de onde vem, a gente falou aqui do deslocamento e a gente diz que é uma solução da equação de onda e a gente escreve essa solução assim, S é igual a SM cosseno de Kx menos ômega t. Mais fim, mas aqui eu vou desprezar, vou dizer que φ igual a zero, não importa muito. E aí vocês têm que entender que se não tiver a onda, você tem aqui, você visualiza, né, no fluido um cano, né, como a gente já fez para o estudo da hidroestática ou hidrodinâmica particularmente. Então, você vê aqui, dentro desse fluido, você separa, vamos dizer, um cano, né, de um tubo, ok, de fluido, e aí você vê que você tem, por exemplo, ao longo desse tubo, você pega aqui uma fatia de largura ΔX, ok? Porque esse aqui é o eixo X, ok? E então você tem um volume ΔX vezes a área de seção reta desse tubo, né? Que você... então, esse volume aqui é a ΔX quando você não tem a onda. Quando tem a onda, esse ΔX ele vai mudar, por quê? Porque você não vai ter o mesmo deslocamento quando a onda passa. Essa parte de entrada, vamos dizer, vai se mexer de uma certa maneira, ok? Então, você vai ter S, você vai ter X, você vai ter um X mais ΔX aqui, que vai ser a diferença de deslocamento entre esses dois, ok? A entrada e a saída, ok? Quando não tem a onda, eles estão assim, é absolutamente virtual, né? Mas quando passa a onda, então eles vão, né? Você vai ter um movimento relativo que não vai ser constante. Eles não vão fazer isso. Você não tem camadas assim,
que você recortou e que fazem isso, ok? Então, vocês têm que imaginar que a camada ela tem que ser tão fina quando você puder pensar, ok? Ou seja, fazer ΔX tender a zero, ok? E aí, cada ΔX pequenininho, ele faz isso. Mas se você pegar um ΔX grande, cada a onda está passando, ok? Então, você escreve que a variação de volume é A, aí continua sendo a mesma área, e aí você tem S, que é o deslocamento, ok? De saída, x mais ΔX, menos S da entrada, S de x. Aí você escreve ΔV sobre V e faz ΔX tender a zero. É como se tivesse, quando você faz ΔX tender a zero, é como se tivesse na corda, por exemplo, quando a onda passa na corda, você coloca ok? Um pontinho aqui vermelho para acompanhar um ponto, ok? E depois um pontinho azul, e você quer que ele seja o mais ok? Definido possível, ou seja, um ΔX muito pequeno, ok? Um dx, na verdade, infinitesimal, ok? Então, o ΔV vai ser esse aqui, você faz ΔV sobre V e faz ΔX tender a zero, esse aqui, bom, é a definição da derivada, né? Você pega o limite, então vai ser a derivada parcial, porque S depende de x e de t, somente em função de x, tá certo? Então, ΔV sobre V é igual a ΔS sobre ΔX, ok? E aí, como você conhece o S, aqui, inclusive, é um exercício que a gente pode fazer. Deixa eu colocar aqui uma página, ok? Só para praticar, ok? A gente tem aqui sobre as derivadas, ok? Que foi uma pergunta ontem na aula. S de x e de t é uma função de duas variáveis, ok? Então, vai ser igual a SM, cosseno, por exemplo, de kx menos ômega t, ok? Então, a gente vai derivar aqui S sobre... A gente fez ontem em função do tempo, ok? Porque a gente estava procurando a velocidade, ok? A velocidade desse movimento do movimento harmônico simples, ok? Então, você lembra que vai ser ds sobre... Eu posso escrever aqui que é SM cosseno. E o que tem no cosseno? Então, cosseno já é uma função, ela vai ser uma função de x e de t, né? Aí, essa função de x e de t é kx menos ômega t, ok? Então, a gente vai derivar primeiro em função da função, ok? E depois df sobre dt, ok? Então, vamos primeiro ds sobre df. SM cosseno, então vai ser menos SM seno, ok? Da função, ok? Ok? Então, esse aqui é ds sobre df. E agora, a gente vai multiplicar por df sobre dt. O que é df sobre dt? Df sobre dt é menos ômega, ok? Vezes menos ômega, ok? Então, esse aqui é df sobre dt, ok? Então, a gente chega no final, menos dá mais, então é ômega SM seno, e aqui eu vou escrever kx menos ômega t, ok? O que a gente viu agora é que a gente está derivando em função de x, ok? Então, vamos calcular d. Inclusive, aqui vou aproveitar para fazer d2, ok? Só para verificar. d2 ds sobre dt2, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a regra da cadeia, ok? Em cálculo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai derivar, é igual a d sobre ds, sobre dt, desculpa, d sobre dt, de ds sobre dt, ok? Então, a gente vai aplicar essa regra aqui a essa nova função, ok? Então, a gente faz primeiro, deriva em função da função, aqui a gente tem seno de f, então vai ser ômega SM, derivada de seno é cosseno, né? Cosseno de kx menos ômega t. E agora a gente deriva a função em função, essa função kx menos ômega t em função do tempo, menos ômega, ok? Então, vai dar menos ômega ao quadrado, SM, cosseno de kx menos ômega t.
ok? Ok, porque a gente vai aproveitar que a gente está fazendo isso para verificar que essa solução realmente é solução da equação de onda. Então, agora, a gente vai fazer em função da posição. Tentem fazer ao mesmo tempo. Como é gravado, que vocês vão ter, então, esses slides, isso tem que ser bem tranquilo, ok? Vocês têm que dominar essa parte, ok? ds sobre dx, ok? Vai ser igual a ds sobre df sobre dx, ok? Aí ds sobre df. Aqui, você tem SM cosseno. Então, a gente vai, de novo, ter que é menos SM seno, né? Menos SM seno de kx menos ômega t, ok? Então, esse aqui é ds sobre df. E aqui a gente vai... Não vou colocar isso, parece que é um x. Ok? E agora a gente vai derivar f em função de x. F é kx menos ômega t, ok? Esse aqui é f. Então, vai ser em função de x dessa vez. Então, vai ser k, ok? Vai ser k, ponto. Esse aqui é df sobre dx, ok? Então, é igual a menos k SM seno de kx menos ômega t. E aí, eu vou fazer aqui, sem detalhar muito, d2ds sobre dx2. A gente vai derivar em relação a x o que a gente já fez, dd sobre dx, ok? Que é isso? De ds sobre dx, essa função aqui. Então, vai ser o quê? Aqui a gente vai ter menos k SM cosseno, ok? De kx menos ômega t. E agora a gente vai derivar essa função de novo k, então a gente tem menos quadrado, ok? E então, por que eu fiz os dois? Porque eu vejo que aqui, SM cosseno de kx menos ômega t é igual, ó, SM cosseno de kx ômega t é igual a menos 1 sobre k ao quadrado, ok? d2ds sobre dx2 é também igual a o que a gente viu aqui, menos 1 sobre ômega ao quadrado, ok? SM cosseno de kx menos ômega t, menos 1 sobre ômega ao quadrado de 2ds sobre dt2, ok? Então, a gente faz que isso é igual a isso aqui, então isso implica, aí o menos vai sair, isso implica que d2ds, por exemplo, sobre dt2, ok? É igual a ômega ao quadrado sobre k ao quadrado de 2s sobre dx2, né? E esse aqui é o quê? Isso é a velocidade ao quadrado, ok? É igual a v ao quadrado. Velocidade de propagação da onda, né? Não é a velocidade ds sobre dt. d2 ds sobre dx2, ok? Que é a equação de onda, ok? Bom, só para... Isso é muito importante, ok? Essa equação de onda, porque as soluções têm que ser soluções dessa equação de onda, ok? E isso aqui vale, essa equação de onda vale para ondas, ok? Mecânicas luminosas, eletromagnéticas, etc, ok? Ondas sonoras, onda na corda, tudo, ok? Funciona assim. Ok. Ok, voltando, tá bom? Eu não estou vendo vocês aí, fica difícil saber se vocês estão acompanhando. Tendo alguma dúvida, um comentário, ok? Não hesitem a abrir o microfone e falar, ok? Então, voltando aqui, ds sobre dx, sim, foi uma parêntese que eu abri para escrever fazer essa derivada em função de x, ok? Como tinha essa insegurança ontem, então, ok? Vão fortalecendo essa parte que é muito importante, ok? Então, ds sobre dx vai ser menos ksm, a gente demonstrou isso aqui agora,
E o que é esse dV sobre dP está relacionado à variação de pressão através desse módulo, de elasticidade, P, tá certo? Então, ΔP é igual a menos ΔV sobre V, ok? Vezes esse módulo, ok? Então, a gente escreve o que é ΔV sobre V? É isso, KSM. Então, você escreve isso. Então, você vê que ΔP... Pronto. Então, na verdade, eu demonstrei aqui que ΔP se escreve como um seno quando o S é um cosseno. Obviamente, se o deslocamento está em seno, o ΔP vai ser em cosseno, tá certo? Vai ter esse, ou então, mais ou menos, π sobre 2 aqui, ok? Se o deslocamento, a onda de deslocamento está em cosseno, o ΔP vai ser em seno, ok? Na verdade, quadratura de fase, etc. Se a onda de deslocamento está em seno, que pode acontecer, eu acho que depende dos livros, por exemplo, quando vocês vão estudar, pode ser um seno. Então, nesse caso, a onda de pressão vai estar em cosseno, tá certo? Eles estão em quadratura de fase, e você vê que isso aqui é o ΔPm, ok? Que é diretamente proporcional à amplitude da onda de deslocamento, o que não é surpreendente, né? Eu acho que tem que ter, isso aqui é m, ok? E a gente pode escrever isso aqui de outra maneira, como K, V é igual a ômega sobre K, V é igual a raiz de B sobre ρ, então a gente pode mostrar que esse KBS aqui é ρ, V, ômega, que eu falei ontem, né? Então, ΔPm, a amplitude da onda de pressão, a gente vai fazer exercícios para fixar um pouquinho as ideias. ΔPm é igual a constante na frente de SM, a constante de proporcionalidade e a densidade do fluido, ok? A velocidade de propagação da onda nesse fluido e a frequência angular, ok? Da onda, ok? Então, vamos lá continuar. Esse aqui foi o que eu mostrei agora e vamos fazer um exercício, ok? Então, é um exercício do Hallyday, o número 14 na minha edição, que é a 8ª edição, ok? Coloquei aqui, é o seguinte, é bom, inclusive, ser remoto, porque já tem a figura, ok? Ela está um pouquinho clara, não sei se vocês estão vendo. Eu vou descrever essa figura. O eixo X, ok? É do tempo, ok? Tempo em milissegundos, e tem 1, 2. Então, isso aqui é 1 milissegundos, 1 milissegundo, 2 milissegundos, ok? E menos 1. Então, você tem a escala horizontal em milissegundos, ok? A escala vertical é o ΔP. O que é o ΔP? É essa variação de pressão quando a onda, ela quando o meio está em repouso, que não tem onda passando, tem uma certa pressão, por exemplo, no ar, atualmente, a pressão atmosférica, ok? E aí, a onda vai passando e ela vai resultar em uma onda de pressão, né? Então, pressão aumenta, diminui, pressão aumenta, diminui, ok? Vai se propagando assim. E então, esse ΔP, ok? É igual a nova pressão, ok? Menos, vamos dizer, é a pressão menos a pressão atmosférica, por exemplo, ok? Ou seja, é um pouquinho é a pressão manométrica, ok? Quando a onda ela se propaga. Lembra, a pressão manométrica não é a pressão absoluta. Muitas vezes a gente não precisa saber a pressão absoluta. É a pressão em relação à pressão atmosférica. Então, pronto, esse ΔP é isso, ok? Então, ela pode ser positiva ou negativa, ok? Quando P é superior à pressão atmosférica, aumentou a pressão, ok? Comprimiu o gás, então, ΔP positivo. Quando tem essa, ok? O gongo volta, ok? Aí você vai ter uma diminuição da densidade e da pressão, então você tem um ΔP negativo, ok? Mas não quer dizer que a pressão seja negativa. Só quer dizer que a pressão ela é menor que a pressão atmosférica, ok? Então, pronto, você tem esse aqui. E a escala vertical, então, você tem aqui um indicativo que é menos ΔPS, ok? Que é, e aí pode mudar o exercício. Nesse exercício aqui, é 4 milipascal, tá certo? Então, você vê que a amplitude dessa onda de pressão, ok? Aqui é 4 milipascal e aqui é
Inclusive, essa aqui não precisa dizer não tem número, então não precisa dizer a unidade, né? Você tem ΔP, então 4 milipascal, 8 milipascal, tá certo? 8 milipascal. Essa aqui é ΔPM é igual a 8 milipascal, ok? Por enquanto, sem saber o que vai ser a pergunta, já estou escrevendo, ok? As informações, ok, que estão nesse gráfico. Outra informação que eu posso ver é o período. Como essa aqui é uma escala de tempo, então o período aqui vai ser o período temporal, que a gente chama de período normalmente, o que é T? Aí eu já posso escrever quanto é T? T é igual a 1, 2, a unidade é milissegundos, ok? Pronto. Não sei se vou usar, mas já estou escrevendo. Então, eu conheço aqui a amplitude dessa onda, eu conheço o período dela, mais alguma coisa, aqui eu diria que é só, né? Então, a gente tem a velocidade de propagação, ok? Essa aqui eu devo ter escrito, pronto. Velocidade 343 metros por segundo, ok? E a densidade, a massa específica, ok? É uniforme no equilíbrio e é 1,21 quilograma por metro cúbico, que eu escrevi também aqui, ok? Seria um pouquinho o ρ zero quando não tem onda, essa é a densidade de equilíbrio desse fluido. A escala do eixo vertical é definida por 4, blá, 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 e aí a gente tem, se a função de deslocamento da onda é S de x e de t é igual a Sm cosseno de kx menos ômega t, ok? Determine a amplitude, ok? K, né, que é o número de onda, e a frequência angular, ok? Então, vamos fazer isso agora. Vou pegar uma nova página. Tentem realmente fazer, eu vou repegar aqui essa figura, ok? Para usar aqui. A figura não veio. Então, ok, mas a gente tem, na verdade não é a figura que a gente... Então, eu vou escrever aqui S é igual a SM. S de x e de t é igual a SM cosseno de kx menos ômega t, ok? Eu vou reescrever aqui o que a gente conhece. A gente conhece o período, que é 2 milissegundos. A gente conhece a velocidade de propagação, que é 343 metros por segundo. E a gente conhece ΔPM, que é 8 milipascal, acho. Milipascal. Inclusive, a gente tem uma precisão aqui. Ok? Lembram da primeira prática? Isso são 2 algarismos significativos, tá certo? É importante. Aqui a gente tem só um, é só um. A escala aqui não tem precisão maior, então é 2, só tem um algarismo significativo, aqui 3 e aqui 2, ok? E o que a gente quer saber é, pronto, a gente quer saber SM, a gente quer saber K e ômega, ok? Então, como é que a gente sabe isso? Porque esse gráfico aqui, ele está em função da pressão e não de SM, ok? E a gente tem também a densidade aqui. Talvez isso aqui seja 1,21, eu acho, quilograma por... Ok? Ok. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever se a gente mostrou aqui que se S, ok? Ou seja, a onda de deslocamento tem essa forma, a gente tem que ΔP tem a seguinte forma, ΔPM
seno de kx menos ômega t, ok? Quadratura de fase. E delta PM é proporcional a SM, e aqui é ρ, V, ômega, ok? A gente acabou de fazer, mas não precisam decorar isso aqui, ok? Não é uma coisa trivial, né? Não foi isso que a gente... Delta PM é igual a ρ, V, ômega, vezes SM. Então vai ser igual SM vai ser igual a delta PM, que a gente conhece, dividido por ρ. É por isso que a gente... Ok, vou colocar ρ0 aqui, porque é a densidade de equilíbrio, a velocidade de propagação e ômega. Só que a gente não conhece ômega. Ok? Então, eu vou ter que substituir ômega por... Bom, vou ter que calcular ômega, na verdade. Não sei, a gente certamente pode fazer de outra maneira, mas ômega é igual a 2π vezes a frequência, né? Igual a 2π sobre t. Então, eu posso escrever que é delta PM, se eu não quiser calcular já o ômega, sobre ρ0. Também não tenho a velocidade, eu vou ter que calcular a velocidade. O que é a velocidade? Se ela é dada, desculpa. V, e aqui ômega eu vou substituir por 2π sobre t. Então, vamos lá calcular SM. Delta P é 8. Eu vou colocar nas unidades do sistema internacional, menos 3 Pascal, vezes T, que é o período, que é 2 milissegundos. Então, vou colocar aqui 10 a menos terceira. Milipascal, milissegundo, é isso? Ok? Segundo. E aqui, 1,21 quilograma por metro cúbico. V é 343 metros por segundo. E aqui a gente tem 2π, ok? E aí, podemos calcular, ok? E vai dar um certo resultado. Então, você vai ter um número aqui, e as unidades devem verificar que é metro, ok? Então, mas eu vou escrever aqui em função das unidades. Pascal, ok? Aqui eu tenho segundo. Aqui eu tenho por quilograma. Aqui eu tenho metro cúbico. Metro cúbico, ok? Aqui eu tenho por metro vezes segundos, ok? Então, verificar que esse aqui é igual a metro, ok? E esse número aqui, ok? Se alguém pegar e fizer o cálculo, aí eu posso colocar, ok? Então, temos o resultado aqui em metro. Eu sei que é metro porque eu coloquei tudo nas unidades do sistema internacional. Pascal é Newton por metro, ok? Ao quadrado, desculpa. Pascal, segundo, tá ok? Quilograma, tá ok? Tudo está ok. Só falta aqui. Newton é o quê? Newton é a força, a mg, por exemplo, é quilograma. Vou escrever tudo assim. É quilograma. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Isso aqui é Newton. E aqui a gente tem metro menos 2, ok? Então, verifiquem que deve dar metro, ok? Verificar aqui, unidade de SM, metro, ok? Vocês podem fazer isso aqui. E se não é metro, aqui tem um erro. Então, normalmente eu verificaria para ver se tem um erro, ok? B, qual é o K? Então, esse aqui foi o A, tá? O B, qual é o número de onda? K, a gente pode escrever ele em função de... Aqui o mais simples talvez seja escrever V é igual a ômega sobre K, ok? Então, a gente tem aqui K é igual a ômega V, ok? Então, a gente tem ômega, que é 2π sobre T,
igual a 2π, 343 metros por segundo, sobre 2, 10 a menos terceira segundo, ok? Então, vai dar... ok, 300... Isso é o que? É o K, né? Trezentos e quarenta e três 10 a terceira, ok? Pi é um número, a gente pode deixar assim dessa maneira. E as unidades, aqui a gente tem tá errado aqui, ninguém falou nada. Você vê que, como é que eu vi que estava errado, é porque as unidades não colam, né? Porque aqui eu vou ter por segundo ao quadrado, quando eu deveria ter por metro. Aqui eu tenho um metro, aí não tá bom, não. E obviamente que está errado, né? O K é igual a ômega sobre V. Ok? Então, foi uma boa demonstração. Muitas vezes eu encontro meus erros fazendo, ok? As unidades. Então, vamos lá. Ômega. Ômega é 2π sobre t. 2π sobre t vezes a velocidade igual a 2π. Ok? Isso é um número. T é 2, 10 a menos terceira segundos. Tm é 343 metros por segundo. Ok? Então, vai ser igual 2π, então vai ser π sobre 343, 10 a menos terceira. A unidade é por metro, ok? Então, tem que calcular isso aqui, mas a unidade está correta. Então, na verdade, é radiano, né? Então, K é em radiano por metro, como devia ser, ok? Então, falta calcular esse resultado. E o ômega, então, só falta aqui o ômega para calcular ele. Ômega é igual a 2π sobre t. É igual, V é igual a ômega sobre K, então é igual a KV, ok? Por que eu vou pegar esse aqui? Na medida do possível, quando vocês resolvem um exercício e que vocês têm várias maneiras de calcular, usem, por exemplo, esse T aqui, ele é dado, ok? Esse K aqui é calculado, ok? Então, se vocês erraram ao calcular o K, vocês vão ter um valor errado de ômega, ok? Aqui tem menos chance de errar o cálculo, ok? Porque T foi dado, né? Então, ômega é igual a 2π radianos sobre 2, 10 a menos terceira segundos, ok? É igual a π 10 a terceira, ok? Radiano por segundo. Ok? Pronto, então esse aqui foi o primeiro exercício. Vamos então vamos continuar. Então, não, aqui não terminou. Mas eu não sei se vou resolver. Quando o ar é resfriado, ok? Tudo isso depende da temperatura. O ar é um fluido, ok? Então, as propriedades de um fluido, de um gás, na verdade, de um gás particularmente, são muito dependentes da temperatura e da pressão, ok? Então, se você diminuir a temperatura, a massa específica vai aumentar, ok? Então, você vai diminuir a distância média entre as partículas, ok? Então, você vai aumentar a densidade, né? Porque você vai ter, no mesmo volume, você vai ter mais partículas. E a velocidade de onda, então, ela vai diminuir, ok? Você diminui, ok? A velocidade é raiz de B sobre ρ. Se você aumenta ρ, você vai diminuir a velocidade, ok?
Então, ela diminui para 320. A fonte emite uma onda com a mesma frequência. A fonte, normalmente, a frequência de emissão dela, ok, não vai depender da temperatura, e mesmo a pressão que antes. Qual é o novo valor de SM, de K e de ômega? Então, vocês têm, ok, é a mesma coisa, só que muda o ρ, mudou o V, então tem que refazer tudo. Provavelmente pode ser mais simples refazer, por exemplo, o A, a gente viu que SM, ele depende mas a gente não sabe a nova temperatura, né? Mas a pressão é a mesma, ok? Como a pressão é a mesma, então esse aqui deve ser o... Eu só vou começar o exercício, então ABC, então esse aqui deve ser o D, né? Então agora Professora, você tem... Sim? a senhora vai disponibilizar essas anotações no Siga? Como? As anotações que você está fazendo, a senhora vai disponibilizar no Siga? Sim, vou. Tá, ok. É porque eu estava copiando e a senhora passou muito rápido, mas tá bom. Não, mas justamente, tentem, é melhor do que... É por isso que eu vou passar, porque eu acho que melhor do que vocês copiarem. Eu sei que eu tenho essa dificuldade. Tem gente que consegue fazer isso sem problema. Eu não, porque se eu começar a escrever, eu perco o que o palestrante está dizendo, por exemplo. Né? Então, é melhor prestar atenção, tudo isso vai ser disponibilizado, ok? Vou mandar para vocês, ok? E também vai ter o vídeo, ele está sendo gravado, então, mas vai ter os slides também, ok? Então, ρ agora é diferente, eu vou chamar de ρ1, por exemplo, o ρ zero linha, melhor para dizer que é diferente, ele é maior, é o quê? 35? Ok? E a velocidade é menor também, ok? 320, não é isso? Metros por segundo. E aí você tem, agora você quer o novo SM, né? Então, o ΔPM não mudou, ok? A fonte, ela continua, ok? Aí você vê como é diferente a onda de pressão e a onda de deslocamento, ok? Pronto, a gente tem essa relação aqui, ΔPM, SM é igual a ΔPM sobre ρ, V, ômega, ok? Então, agora você vai ter o mesmo ΔPM, você tem a nova densidade e a nova velocidade. Essa aqui permanece o mesmo, essa aqui também, ok? Pronto. E aí o D é o quê? O E é K e ômega. São as mesmas perguntas, ok? Então, K vai ser, antes a gente calculou como? A gente calculou 2π sobre TV, período, é ômega sobre V. Ômega sobre V, pronto, é melhor escrever assim, porque ômega sobre V, essa aqui não mudou, então aqui é V', essa aqui é, então você tem K', ok? Aqui eu vou escrever SM' e F, a gente quer ômega, ômega', o que vocês acham? Como é a mesma frequência, né? Diz aqui que a fonte emite uma onda com a mesma frequência e a mesma pressão que antes. Então, a mesma frequência, a mesma pressão, então ômega' vai ser igual. Inclusive, a gente usou isso antes. Igual, ok? Dúvidas sobre esse exercício? Até agora não, tá de boa. Ok. Aqui, então vamos continuar, ok? Lembram que, então um pouquinho, o que a gente fez depois, ok, é a intensidade de nível sonoro. Na verdade, está um pouquinho, eu acho que antes de mandar para vocês, vou recolocar na ordem, ok? Os slides, antes de falar de interferência, eu quis falar de intensidade e aí de nível sonoro. A intensidade, eu só falei aqui que era proporcional. A intensidade de uma onda, ok, é proporcional à amplitude ao quadrado dessa onda, ok?
Então, se é uma onda eletromagnética, ou seja, você tem que é o campo elétrico que está oscilando, a intensidade vai ser proporcional à amplitude do campo ao quadrado. É ao quadrado. Vai ser proporcional à amplitude do campo magnético também que oscila B ao quadrado, etc. Aqui a nossa onda de deslocamento, por exemplo, é SM. Então, a intensidade ela vai ser proporcional a SM ao quadrado. Tá errado aqui, né? Delta PM ao quadrado. Tem que ser proporcional à amplitude ao quadrado, tá certo? E aí eu disse que era proporcional, mas também depende da frequência, ok? Então, rapidamente, eu não vou entrar muito em detalhe, porque ontem eu não quis mostrar, mas esse que eu já mostrei para vocês, né? Que é a relação entre ΔP e SM, né? Você tem essa relação, eu demonstrei antes, tá aqui de novo, repetido. E aqui, quando você fala da intensidade, isso, onde é que eu coloquei? Eu tenho... tá aqui, ok? Só falar da intensidade, o que é importante vocês lembrarem, ok? A decoreba, realmente, vocês não precisam, ok? Então, a intensidade, a definição da intensidade. A intensidade é uma potência média, ok? Então, vou colocar essa aqui para dizer que é uma média. Por quê? Porque a potência, ok? Instantânea, ok? Ela vai ser uma função que oscila, ok? Para uma onda. Aí a gente vai fazer uma média sobre vários períodos, ok? Para ter um valor médio. Então, aqui vai ser a potência, e aqui vou escrever potência, para não confundir com pressão. Potência por unidade de área, ok? Ok? Isso é a intensidade de uma onda. Então, em potência é watt por metro quadrado, ok? Isso é a unidade de intensidade, ou que seja, que é igual a joule por segundo por metro quadrado, ok? Então, a intensidade, ela vai ter um valor constante, ok? Porque vai ser um valor médio da potência. Então, a gente escreve aqui, o que é essa potência por área, ok? A gente primeiro vai calcular isso aqui, rapidamente. Então, vocês lembram de Física 1? A potência, essencialmente, é a pressão vezes a velocidade. Lembram? Ok? Potência é a pressão. Força, desculpa, força. Não tem pressão em Física 1. Força vezes velocidade, ok? Então, como aqui a gente vai ter potência dividido por área, então a gente vai ter força dividido por área aqui, que é justamente a pressão, ok? Então, essa potência por unidade de área vai ser simplesmente a pressão vezes a velocidade, ok? Então, é P de X, P, a pressão, ok? Na verdade, vai ser o... como é da onda aqui, o que vai importar não é a pressão absoluta, ok? Vai ser o ΔP, ok? Onda de pressão. E aqui a gente vai ter o que eu chamei de VY. Essa aqui, cuidado, que não é a velocidade de propagação da onda, ok? Essa aqui é velocidade longitudinal, assim, a velocidade de movimento harmônico simples, ok? Das camadas de fluido em torno da posição de equilíbrio, ok? Ou seja, VY, ok? É igual a ds de x e de t sobre dt, ok? Vão repetindo esse aqui, entendo bem, ok? Porque se tem um ds sobre dx sobre dt, ok? Então, essa velocidade aqui não é a velocidade de propagação da onda, ok? É a velocidade de oscilação, ok? Do fluido, em torno da sua posição de equilíbrio, ok? Então, o que é ΔP de x e de t? É PM seno de kx menos ômega t, a gente já viu isso. O que é? Ok? Se S é igual a SM cosseno de kx menos ômega t, então, VY vai ser ômega SM seno de kx ômega t, ok? Deixa eu deixar isso aqui claro na minha
ok? É esse aqui, ok? Então, a gente escreve aqui que é PM, SM, ômega, ok? Seno ao quadrado, que é x menos ômega θ. Lembram? Então, como é um seno ao quadrado, esse daqui vai oscilar entre 0 ok? Vou tentar fazer aqui. Vai oscilar entre 0. Ok? Tá meio feio, mas é um seno ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui seno ao quadrado de uma certa fase em radiano, ok? E aqui o seno ao quadrado. Aqui é 0 e aqui é φm, ok? Desculpe. Aqui é o seno ao quadrado, então é o seno ao quadrado de φ, ok? Então vai ser oscila, o seno ao quadrado vai oscilar entre 0 e 1, desculpe. Então, o valor médio vai ser meio, ok? Lembram que a gente falou, o valor médio de um seno é 0, porque ele oscila simetricamente entre 1 e menos 1, aqui sendo 0, ok? Só que aqui é entre 0 e 1, então o valor médio vai ser meio. Então, como a gente escreve aqui que I, a intensidade, essa aqui é a intensidade, vai ser... Não é. A intensidade vai ser o valor médio, ok? Essa aqui ainda é potência por área, ok? E agora a gente vai pegar o valor médio desse aqui, então vai ser igual a PM, SM, ômega, que são constantes, e o valor médio desse aqui que está variando, ok? Então, esse valor médio de seno ao quadrado, eu substituí aqui, então, isso, ok? É isso, tá certo? É meio, é um número, ok? Então, você tem aqui a expressão da intensidade PM, SM, como a gente sabe que PM, delta PM, desculpa, aqui é delta PM. O que eu chamei de delta PM, ok? Delta PM é igual a ρV ômega SM, então I vai ser igual a meio de ρV, ok? Ômega, e já tem um ômega aqui, vai ser ômega ao quadrado, SM, ok? Então, isso aqui. Depende assim, a intensidade ao quadrado, né? Porque tem SM aqui e tem aqui. SM ao quadrado, tá? Então, como eu falei, essa relação aqui, vocês não precisam saber, ok? Eu vou, se aparecer essa necessidade, eu vou colocar como dado, tá bom? Então, depois disso, a gente falou de nível sonoro, ok? Que foi aqui, quando tem uma fonte pontual, ok? Você tem uma potência da fonte, né? Que eu chamei de P-watt ontem, para não confundir com a pressão, ok? A potência da fonte, ok? Ela é dada, você tem fontes mais ou menos potentes, ok? E aí é uma energia que está emitida pela fonte por segundo, ok? Então, você pode ter mais ou menos energia emitida pela fonte a cada momento, tá certo? Então, se for uma fonte pontual, essa fonte ela vai emitir em todas as direções tridimensional. Então, as frentes de onda, onde a fase é constante, ok? A fase eu lembro que é, no caso aqui seria KR menos ômega T, ok? Essa aqui seria a fase, ok? Essa fase é constante, R é a distância da fonte, ok? Então, ela é constante, então você vê que o tempo sendo o mesmo, ao mesmo momento você olha, você não vai fazer uma fotografia, mas se pudesse, aí o que seria a forma geométrica dessa frente de onda, onde a fase é constante. O tempo é o mesmo para todo mundo, o raio é o mesmo para todo mundo, né? Já que K e ômega são os mesmos. Então, é uma esfera de raio R,
R1 no tempo T1, R2 no tempo T2, ok? R1 é igual a V, velocidade de propagação, vezes T1, R2 é V, a velocidade de propagação, vezes T2. E aí a intensidade é uma potência por unidade de área. E aí você vê que a potência, se você somar, pegar, você tem detectores em toda essa esfera aqui, ok? Você tem um detector esférico, inclusive, isso existe. Você vai medir toda a potência inicial, ok? Por segundo, a mesma energia, porque você vai detectar tudo. Mas, em geral, você vai colocar um detectorzinho aqui que só pega, ok? Que só pega uma parte da intensidade. Imagine que essa aqui é uma onda sonora, ok? E você está aqui a essa distância. Então, esse aqui é o seu detector no ouvido. Então, ele não vai pegar tudo, ok? Ele só vai pegar uma parte pequena. Então, a energia que ele vai captar é muito menor, ok? Se você está aqui do que aqui, ok? Porque aqui, por unidade de área, tem mais energia do que aqui. Então, a intensidade, ela vai diminuindo, porque a intensidade é por unidade de área. É a potência dividida pela área da esfera, ok? E a esfera, como o raio aumenta, a área aumenta, ok? E então, a intensidade diminui, tá certo? Quando é uma fonte pontual. Ontem a gente viu também, rapidamente, dois dos outros exemplos. Uma fonte colimada, onde você tem, tipo, isso é mais para laser, por exemplo, uma fonte luminosa, mas vamos dizer que você consegue ter o som que se propaga, ok? Num cano, assim, que ele não diverge. Então, a intensidade em cada parte do cano, ok? Se você tem aqui uma fonte aqui, essa área aqui, ok? E você tem a onda que é emitida aqui, que se propaga ao longo de X aqui. Então, se você detectar nessa posição aqui, X, aqui é, por exemplo, 0, ok? Então, você vai ter que a intensidade é constante, né? Porque a energia está distribuída, ok? Na mesma área. Aqui não, a área está aumentando, então a intensidade está diminuindo, ok? Aqui eu posso colocar que I é constante, ok? E se você tiver uma fonte pontual, mas que se propaga assim em um cone, ok? Então, você tem aqui o raio desse cone, e aí você tem aqui um θ, ok? Que vai caracterizar esse cone. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho x. Aqui você vai ter que I vai ser igual a potência PW sobre, qual é a área aqui? Vai ser π R ao quadrado, ok? E R depende de x, porque você tem que tangente de θ. Tangente desse θ aqui é o raio sobre x, ok? Então, você substitui o R aqui por x tangente de θ, e aí... Então, só para chamar sua atenção aqui, que você tem que dividir a potência pela área, mas entendendo o que área é essa. É a área onde a potência está distribuída. Aqui ela está distribuída num disco de raio R que aumenta. Aqui num disco de raio R constante, ok? E aqui numa esfera de raio que aumenta. Então, você... Ok? Então, não é 4πr ao quadrado. O que é 4πr ao quadrado é a superfície de uma esfera. Vocês têm que saber isso aqui, tá certo? A superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. Se fosse, sei lá, Bom, a gente pode imaginar tudo, mas vocês têm que pensar onde a energia está distribuída, ok? E aí, para terminar, a gente mostrou que o ouvido humano, ok? Na verdade, o ouvido humano é sensível, ok? A variações de pressões, ok? Então, são seis ordens de grandeza, porque você pode... As pressões resultantes de deslocamentos de... aqui, esse 10 a menos 11 metros, é a distância, ok? De deslocamento, ok? Máximo de uma fatia de ar, ok? Então, é 10 picômetro, é muito pequeno, mas a variação de pressão correspondente é suficientemente grande para que o ouvido humano possa detectar, ok? E também aqui o máximo é dado pela dor que você vai sentir se for
E para os estragos que isso aqui vai fazer no seu ouvido. Vocês sabem que tem problemas de audição que são ligados a você escuta a música forte demais, quer dizer o quê? Música é a intensidade, né, que é muito forte, e isso aqui resulta em danos, ok, no ouvido, porque você tem essas variações de pressão correspondentes que vão danificar o seu ouvido. Então, é bom evitar isso aqui, ok? Então, de 10 a menos 1 a 10 a menos 5, você tem 6 ordens de grandeza, e é por isso que, em geral, ok? A gente escreve esse aqui, ok? Descreve as variações de pressão numa escala logarítmica, ok? 10 a menos 8 Pascal, 10 a menos 7, 10 a menos 4, e então a gente escreve uma grandeza que é o sinal sonoro, ok? Cuja definição é que é o logaritmo da intensidade realmente medida, ok? Sobre I0, que é uma referência, ok? Então, aqui é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e aí você multiplica por 10 decibéis e você obtém esse nível sonoro. Essa aqui é adimensional, né? Então, você tem aqui a unidade que é decibel, ok? Para esse nível sonoro. Então, eu mostrei ontem que para uma certa intensidade, ok? Aqui, ontem foi mais forte, né? Eu acho que eu botei 10 watts por metro quadrado, que é uma intensidade enorme. Então, para 10 a menos 10, qual é o nível sonoro correspondente? Então, é 10 decibéis, log de 10 a menos 10, essa intensidade sobre a intensidade de referência. Menos 10 mais 2 vai dar 2. Então, o log de 10 a 2 vai ser 2. Então, você vai ter 20 decibéis, ok? Se você multiplicar por 10 essa intensidade, ok? Então, você vai ter 10 a menos 9. Você calcula, aqui log de 10 a menos 9 sobre 10 a menos 2 vai ser 10 a menos 9 sobre 10 a menos 12 vai ser 10 a terceira, ok? Então, você vai ter isso igual a 3, então vai ser 30 decibéis. Então, aqui você multiplicou por 10 e aqui você adicionou 10 decibéis, ok? Então, se você tem, ok? O barulho é 50 decibéis e o outro diz, não, na minha casa eu meço que é 60 decibéis. Eu digo, é só 10. Então, adicionou 10 quer dizer que a intensidade do som, de fato, é 10 vezes mais intensa na casa do seu vizinho do que na sua, tá certo? Adicionou 10 no sinal sonoro, quer dizer que multiplicou por 10, ok? Na escala de intensidade. Então, pronto. A gente tem um exercício aqui. A diferença entre os níveis sonoros de dois sons é 1 decibel. Então, vamos escrever isso aqui. O que é? A diferença, então, tenho 1 e 1, ok? E 1 e 2. Duas intensidades, ok? A qual estão associados um nível sonoro beta 1, ok? Que é 10 decibéis log de I1 sobre I0, ok? E aqui, beta 2, que é igual a 10 dB, ok? Log de I2 sobre I0, tá ok? E o que a gente sabe é esse decibel aqui é a diferença entre os dois níveis sonoros, ok? Então, o que a gente sabe que beta 2 menos beta 1, por exemplo, vou dizer que beta 2 é o maior, ok? Ou seja, I2 é o maior, é igual a 10 decibéis, é isso que a gente tem, ok? Então, qual é a questão? Qual é a razão entre a intensidade maior e a intensidade menor? Então, a pergunta é, como eu falei aqui que I2 é superior a I1, eu que decidi, né? Não tem. E aí, essa aqui resulta nisso. Então, o que a gente quer saber é I2 sobre I1. Ok? Isso é a pergunta. Então, aqui, simplesmente, como é que a gente faz? Então, eu já escrevi, ok? Tudo isso não está escrito nessas duas linhas, mas vocês têm que, ok? De uma maneira geral, antes de começar, aí você escreve o que sabe e depois, para responder a pergunta, então vocês vão ver como eu vou responder. Então, eu já escrevi aqui, o que é dado é que beta 2 menos beta 1 é igual a 10 decibéis, ok? Aqui eu escrevi a expressão de beta 1 e aqui a expressão de beta 2. Então, eu vou escrever isso com as respectivas, ok? Relações. Ah, Então, não é 1 decibel? como?
Não é 1 decibel? Acho que você colocou 10, né? O programa tá 1. Ah, é 1. Tem razão. É 1. É 1 decibel. Obrigada. 1. Ok? 1, 2, ou seja, aqui 3 algarismos significativos, ok? Não é... Ok, então a gente escreve aqui que beta 2 é o quê? É 10 decibéis, ok? Está em fator esse aqui, ok? Vezes log de I2, é 2 menos 1, né? I2 sobre I0, ok? Menos log de I1 sobre I0 é igual a 1 decibel, ok? Então, na verdade, a gente vai ter que resolver uma equação aqui, onde a gente tem que a gente vai ter que manipular, ok? Então, o que a gente tem aqui? Você sabe as propriedades dos log? Log de A sobre B é igual a log de A menos log de B. O que a gente, ou seja, está tudo escrito aqui, ok? Então, log de Y2 de I2 sobre I0 menos, não vou mais escrever, já está escrito lá em cima, ok? Log de A menos log de B, ok? É log de A sobre B. Então, A é I2 sobre I0, ok? Dividido por B. Então, vai ser I0 sobre I1, ok? É igual 1 sobre 10, ok? Então, é 1, 10 a menos 1, ok? Decibel. Ok? Aí tem que resolver aqui essa equação. Então, que é que log de I2 sobre I1 é igual a 1, 10 a menos 1 decibéis. Então, a gente, para resolver isso aqui, vai pegar a potência, né? Então, 10 a potência é isso aqui. Então, vai ser I2 sobre I1 vai ser igual a 10 potência. Ok? Aí está tudo escrito aqui. I2 sobre I1 é igual a 10 potência 0,1 é igual a 1,26, ok? Desculpa. Cadê? Oxi. Cadê minha aula? Tá aqui. Só um minutinho. This meeting is being recorded. Ok, Pronto, agora voltou tudo. voltou. Pronto, eu não sei o que foi que eu fiz. Ok, então a gente estava aqui, então é 1,26, aqui, 0,01. Poxa, por que eu coloquei 0,01? É 0,1, né? É 1, 10 a menos 1, 0,1, é igual a 1,26, ok? Então é isso, o que vocês precisavam saber, né? Se fosse 10 decibéis, ok? Vocês nem precisariam fazer. Se beta 2 menos beta 1 fosse 10 decibéis, você saberia que I2 é igual a 10 I1, não é? Porque você multiplica por 10 a intensidade, você adiciona 10, ok? No sinal sonoro. Pronto, é isso que eu coloquei aqui. Se a diferença fosse de 10, ok? Então, você teria que I2 sobre I1 é igual a 10, ok? Porque
Isso que a gente viu. Ok, então vamos lá agora passar para... Vocês têm dúvidas sobre essa parte? Tranquilo? Por enquanto, não. Por enquanto, Ok. tá fluindo. Vamos ter, talvez, como eu vou mudar de assunto, é o momento de fazer uma pausa, ok? 10 minutos, são 9h27, a gente volta às 9h37, tá ok? Eu fiquei em dúvida só com por que ficou 10 elevado a 0,1. Ok. Essa aqui, por que Isso. ficou isso? Isso. Ok. É porque aqui, o que a gente faz quando você... A equação que a gente tem aqui, até aqui tá tudo bem, não tá? Tá? Ah, a senhora jogou o log pra lá, né? Ah, tá Eu certo. não joguei nada, eu apliquei. É porque né, quando a gente aprende, tipo, jogar o log, no caso Mas abaixo. uma maneira de falar que eu acho que é muito ruim, né? O que você faz é que você aplica, você faz uma operação dos dois lados da igualdade. Qual é essa operação? Eu tenho que A é igual a B, tá certo? Então, eu vou escrever que 10 a potência A é igual a 10 a potência B. É isso que eu fiz, tá certo? Então, eu fiz 10 a potência log de I2 sobre I1, ok? É igual a 10, a potência aqui é 0,1. Pronto, é isso que eu fiz, tá certo? Só que 10, a potência log, é I2 sobre I1, né? Porque, ops. Então, como você disse, eu sei, você jogou, mas só para explicar de onde vem. É bom pensar sempre em aplicar a mesma operação dos dois lados da igualdade. Ou seja, quando você tem uma igualdade, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. É isso. Na verdade, você, mesmo quando você faz uma, por exemplo, você tem A mais B é igual a C mais D, ok? Aí a gente diz, vai jogar o B do outro lado, ok? A é igual a C mais D menos B. Aí você diz, eu joguei o B do outro lado. Mas, na verdade, o que você fez é aplicar a mesma operação dos dois lados. Você fez A mais B menos B é igual a C mais D menos B. O que eu fiz é subtrair B dos dois lados, tá entendendo? É isso. Ok. Ok, então 10 minutos, como eu falei, ok? 37 a gente volta.